versículo 45, coloca em xeque, presta atenção nisso. Esse versículo aqui coloca em xeque quem nós somos e para onde nós vamos. Muitas das vezes se passa despercebido o que Jesus deixou escrito. Por isso que desde o ano passado eu estou me comprometendo cada vez mais com as palavras de Jesus. Eu acredito que diante de tantos cultos que está havendo no mundo, pouco se menciona sobre Jesus, se falam de tantas coisas, muitas coisas até mesmo de interesse próprio, e o nome que está acima de todo nome, muitas vezes é deixado de lado, ou muitas vezes é falado apenas como um chavão, mas o teor da mensagem se passa despercebido o nome de Jesus. Então, do ano passado para cá, eu me comprometi com isso, de trazer Jesus para o nosso culto. Trazer Jesus para dentro da casa dele. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? E eu tenho certeza que isso irá fazer toda a diferença em nome de Jesus. Porque esse versículo está nos colocando em xeque. Quando se fala de Jesus, se fala de transformação, se fala de mudança de vida, se fala de alguém que abriu mão da sua glória para se tornar servo. Então, falar de Jesus, irmão, não é tão simples e não é tão fácil como nós imaginamos, porque ao mesmo tempo nos requer um posicionamento, uma atitude. Se eu estou falando dele, eu tenho que fazer aquilo que ele me mandou. E é por isso que me chamou muita atenção o versículo 45. Quando ele pede para nós amarmos os nossos inimigos, orar por aqueles que nos maldizem ou nos perseguem, ele coloca diante de nós o seguinte: para que vos tornei filho do vosso Pai que está no céu. Opa! Espera aí, vamos entender um pouquinho isso aqui. Nós sabemos que para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós sabemos que nem todos são filhos de Deus. Nós só passamos a ser filho de Deus, segundo João, quando nós confessamos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Agora nós estamos aqui diante dos maiores ensinamentos, que é o Sermão do Monte, e Ele está nos dizendo que para que eu me torne filho do vosso Pai que está nos céus, eu tenho que amar os meus inimigos. Eu tenho que orar por aqueles que me fazem mal, por aqueles que me perseguem. Jesus, ele está dizendo, em outras palavras, se eu não for assim, se eu não tiver essa transformação na minha vida, eu não vou me tornar filho de Deus. Olha como traz um peso para nós que já reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. João 1 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, o crer no nome de Jesus nos torna filho de Deus. Mas receber Jesus, que é mais a todos quanto receberam, receber Jesus, que talvez passa despercebido, é reconhecer as Escrituras, é praticar o que Ele ensinou,
É reconhecer que quando ele disse, ouviste o que foi dito. Esse ouvir o que foi dito é na lei de Moisés. E o que dizia? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus agora ele traz para ele o seguinte: eu, porém, vos digo, se você estava acostumado com o passado, eu quero que você saiba que eu digo para você amar o teu inimigo e orar por quem vos persegue. Amado, o Evangelho de Jesus não é para quando tudo está confortável. O Evangelho de Jesus é quando nós nos deparamos com situação, por exemplo, essa pessoa não merece o meu amor. Porque quem nos machuca, quem nos fere, quem traiu, quem cometeu algo contra você, o que está escrito é aborrecer essa pessoa, é se afastar dessa pessoa. Aí Jesus agora chega, não, é essa pessoa que você vai ter que amar. É essa pessoa que te fez mal, que você vai ter que interceder por ela. Então, a nossa natureza humana diz que a pessoa ela não merece o nosso amor. Só que nós esquecemos de uma coisa, que Jesus ele pediu o impossível. Ouviste o que foi dito. Vocês ouviram o que foi dito? Ama o teu próximo. Odeia o teu inimigo. Mas eu estou dizendo algo para vocês, que se vocês querem viver o meu evangelho, se vocês querem ser filhos de Deus, olha só, irmão. Se vocês querem um dia morar eternamente, ame o vosso inimigo. É fácil, irmão? Claro que não, gente. Claro que não é fácil. Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais profundamente o que Jesus quis dizer na verdade. Porque para mim isso aqui está mudando tudo, irmão. Está mudando tudo de um conceito, está mudando tudo até mesmo da maneira como nós tratamos aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos machucam. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Eu creio que essa mensagem pode mudar o meu coração e o teu coração. E que o Espírito Santo venha fazer isso em nome de Jesus. Que venha mudar a família, que venha trazer cura interior. E até mesmo que essa mensagem venha nos dar um destino espiritual. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui com um destino espiritual, em nome do Senhor Jesus, irmão. Jesus, ele começa com o ouviste o que foi dito. E o que é isso? Você ouviu a voz do mundo. Antes de você reconhecer a Jesus, entregar sua vida a Jesus, você servia o mundo. Então você ouvia conselho dos ímpios. Então você ouvia o que o mundo fala. E o que o mundo fala numa situação como essa que nós estamos aqui? Revida. Olha, puxou o meu tapete, puxa o dele. Não é o que o mundo fala? É isso que Jesus está falando. Você ouviu a voz do mundo. E quantos tapetes talvez você puxou de alguém, porque alguém puxou o teu tapete? Revida. Não deixa barato. Eu não vou deixar isso aqui barato, não. Está pensando, não sabe com quem mexeu. O mundo manda a gente fazer dessa forma. Paga com a mesma moeda. De um amigo meu de trabalho, que olha o apelido dele. Pelo apelido você vai saber. Mata na unha. Era o apelido dele. Assim, eu vou te matar na unha. Porque o mundo faz isso, Roger. O mundo ensina isso. É isso que nós ouvimos na escola, no trabalho,
na faculdade, na roda dos amigos. Mostra quem manda. Se vingue. Some da vida dela, mas antes destrói. Ou some da vida dele, mas destrói aquela vida. Se ela te atacou, ataca de volta. E o pior, isso aqui eu já ouvi. Você não pode perdoar, senão você vai parecer fraco. Então não perdoa. Se vingue disso. Mas aí vem a frase mais forte do sermão, né? Amai os vossos. Aí vem Jesus, o Filho de Deus, e muda todo um conceito do que aqueles religiosos estavam fazendo. Aí Jesus fala: vocês querem ser diferentes? Vocês querem ser chamados Filho de Deus? Ame os vossos inimigos. Gozado que tanto se fala do reino, né? De uns anos para cá, muito se falou do reino de Deus. Isso aqui é reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é transformar os nossos corações. O reino de Deus é nós ouvir uma mensagem dessa e falar assim: Senhor, eu quero ser chamado teu filho. Eu quero ser chamado filho de Deus. E se for para mim renunciar, se for para me negar a mim mesmo, eu vou fazer isso por amor ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas chamam isso de evangelho raiz. E como o evangelho, quer dizer, o evangelho não mudou, né? Na realidade, como as pessoas mudaram. Os comportamentos de muitos crentes hoje, bem diferente de crentes há 15, 20 anos atrás. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. E sabe o que eu aprendi, irmão, nessa jornada, nessa caminhada? Já ouvi até muito isso que eu vou falar aqui em vigílias. O diabo não tem medo de crente que grita. O diabo não tem medo de crente que pula, que profetiza. O diabo não tem medo desse crente não, irmão. O diabo tem medo de crente que obedece. De crente que ora. De crente que fala assim: eu não vou dar o braço a torcer para o inimigo, mas eu vou ceder para o Espírito Santo de Deus. Esse inimigo tem uma fúria muito grande, amado. O que significa tudo isso que Jesus está falando? Ele está estabelecendo a cultura do reino dele. Ele está corrigindo o coração do homem. Ele está dizendo: vocês foram ensinados a viver pelo instinto. Agora eu vou ensinar vocês a viver pelo Espírito. Olha que diferença. Você vive pelo instinto. Você vivia, pelo instinto, pela natureza humana. Agora você vai viver pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ser guiado por Ele. Você vai ser conduzido por Ele. E o que Jesus quis dizer com... Eu separei aqui 3 grandes verdades. Primeira, Jesus não mandou sentir amor. Repita comigo: Jesus não mandou sentir amor. Ele mandou escolher amar. Veja a diferença. Por que isso? Porque a pessoa fala assim: se eu sentir, eu vou fazer. Se eu sentir, eu amo. Não, Jesus não mandou ninguém sentir nada, irmão. Jesus, ele disse o seguinte: eu mandei você amar. Amai os vossos inimigos. O mandamento. Eu estou dizendo para vocês. Se eu sentir, eu vou orar pela pessoa que me fez mal. Não. Ore. Se eu amar, eu vou na casa de fulano para conversar, para pedir perdão. Não. Vá. Então, os mandamentos de Jesus é muito interessante. Ele mandou a gente fazer isso. Porque na Bíblia, amor não é emoção, não é sentimento. Amor é atitude. Amor é decisão. Quantos fica só de lero-lero, né? Fica só de lero-lero. Tem pessoas que namoram uma pessoa, dá um exemplo aqui de relacionamento,
namora uma pessoa e fica só de conversa, né? Não, mas eu te amo, mas eu te amo. Mas nunca toma uma atitude. Mas nunca toma a atitude de assumir aquele relacionamento, de assumir aquele amor. E se nós trouxermos, irmão, para dentro do Evangelho, muitas pessoas falam o quê? Eu te amo, Jesus. Eu amo Deus. Ah, como eu amo a Deus. Mas será que esse amor está correspondendo com atitude, com decisão? Eu preciso fazer aquilo que Jesus está falando? Repita comigo, amor é obediência. Jesus vai definir ações concretas. Amai, escolha não retribuir o mal. Aí você vai estar amando. Outra coisa, bendizei os que vos maldizem, não amaldiçoa de volta. É isso. Te amaldiçoou, não amaldiçoa de volta. Eu já falei um pouquinho disso com vocês, que há poder na palavra. E que existe um peso de uma palavra de uma autoridade, seja um pai, seja uma mãe, seja um professor, seja um policial, seja um pastor, enfim, há um peso. E toda vez que eu falo isso, é para que eu tenha isso guardado no meu coração mesmo. Para quando surgir situações como essa, como semana passada aconteceu, irmão, mas foi uma linha muito tênue, muito tênue. Se eu não tivesse, primeiramente, temor, conhecimento e temor de Deus, eu tinha amaldiçoado uma pessoa. Porque me tirou do sério. Na minha mente veio, no meu coração veio. Aí eu fui, fechei os olhos, respirei fundo, eu falei, Jesus, se eu fizer isso, a maldição vai chegar nessa pessoa. E eu fiquei lutando com mim mesmo, fazendo o que Jesus mandou fazer. Não amaldiçoa, abençoa. Não abra a tua boca para desejar o mal. Libere a palavra de bênção sobre esta vida em nome de Jesus. Ah, mas não merece. Quem merece? Responda para mim. Quem merece? Quem merece o amor de Deus? Romanos capítulo 5, versículo 8, é um dos versículos assim muito, como é que eu posso dizer? Muito maravilhoso para a minha vida, porque diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, ele provou o amor por mim, mesmo eu sendo pecador. Mesmo eu estando ali no lamaçal do pecado. Hoje à tarde eu tive, como está conversando, evangelizando um jovem, conhecido até do pastor Beto, que até perguntou por ele. O Beto está lá na Vila Áurea? Eu falei, tá lá comigo. Ele, poxa, tal. E eu tive a oportunidade de conversar com esse jovem. Um jovem que passou uma das maiores tragédias na vida de um ser humano. Perdeu o seu filho. Na realidade, o médico matou a criança. Uma criança de 1 ano e 4 meses. E ali o médico foi muito inexperiente, foi muito tudo. Não diagnosticou que realmente tinha que ser diagnosticado. E a criança veio a óbito, a criança morreu. Revoltado. Chegou para mim, olha pastor, eu tive que pedir perdão para Deus do que eu falei de Deus. Imagina, irmão, você perder um filho do nada. E ali ele começou a contar, depois ele voltou no hospital com a arma para matar o médico. Ele deu tanta sorte. Ele foi em todas as salas. E o médico não estava de plantão naquele dia. Hoje, passado alguns tempos, é claro, ele falou assim, olha, eu ainda vou
no cemitério para falar com meu filho. Um pai que depositou todo o amor por um filho que esperava o pai chegar para dormir. Um pai que chegava, olhava para o filho assim: você vai ser um médico, você vai ser alguém importante. Abençoando, abençoando. E está vivendo essa dor. E eu cheguei para ele e eu falei assim: olha, eu já passei por perdas também. Eu sei, talvez não na mesma dimensão, porque foram sentimentos diferentes, mas eu sei o que é revolta, eu sei o que é ódio, eu sei o que é você desejar a morte de alguém. E começamos ali quase 1 hora, irmão. Deus preparou para poder trazer um conforto para um coração de alguém que perdeu o filho que mais amava. E ele mesmo disse para mim: eu pedi tanto para Deus que queria ter um filho. Em 1 ano e pouco a criança morre. Como entender isso, irmão? Como entender isso? Amar, perdoar, é fazer com que esse mandamento transforme a nossa vida. Eu não vou amaldiçoar. Eu tenho que perdoar. Eu não vou desejar a morte, mas eu vou desejar que Deus transforme aquele coração. Escolha não retribuir o mal. Por isso que ele falou: bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, é agir com bondade. Amar inimigo não é passar pano, é não deixar o ódio entrar no coração. Isso é amar o inimigo. Porque quando a gente deixa o ódio governar ou entrar no nosso coração, nós não nos tornamos filhos de Deus. Pode ter certeza disso. Eu falo porque eu já deixei o ódio entrar no meu coração e quase destruí minha vida e destruí a vida de outras pessoas. Eu sei exatamente como é que é essa cadeia. Quando você é ferido, quando alguém tira aquilo que você mais ama, é uma cadeia que vai começando a quebrar. E se você não decidir amar, porque amar é decisão, amar é obediência, você destrói a tua própria vida. Você destrói a sua própria vida. Amar inimigo não é a marca de quem é filho de Deus. Jesus, ele dá a razão: para que sejais filho do vosso Pai que está, olha só, para que eu seja filho de Deus, eu tenho que amar o meu inimigo. É muito duro, irmão. Por isso que eu disse no início, não é nada fácil ser cristão, irmão. Frequentador de igreja é fácil, mas ter uma vida transformada não é nada fácil, porque nós somos confrontados a todo momento, a toda hora, por situações e adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Então a mensagem de hoje não é sobre o inimigo merecer, é sobre você parecer com o Pai. Porque merecer, volto a dizer, ninguém merece. Ninguém merece ser amado, ninguém merece ser perdoado. Não é por merecer. É sobre parecer com aquele que morreu na cruz. É sobre parecer com ele que se entregou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É ser parecido com ele. É tomar as atitudes que ele tomou. Imagina, quando Jesus foi afrontado ali, né? Que ele poderia ali chegar ao Pai, mandar milhares e milhares de anjos e tirar ele daquela situação. Ele não tirou. Quando ele está na cruz lá sangrando, ele não chegou, não mandou matar todos aqueles que estavam machucando ele. Simplesmente ele nos amou. Simplesmente ele se entregou. Por isso que às vezes falar Jesus morreu, eu sei, a expressão pode até parecer certa, mas Jesus não morreu, ele se entregou. Ele se entregou por nós. Pai, nas tuas mãos eu entrego
o meu espírito. Então a morte não matou Jesus, aleluia. Ele se entregou por nós, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Então Deus não amou você quando você era perfeito. Ele te amou quando você estava caído. Ele amou, quem sabe, num dos piores momentos da sua vida. No meu caso, quando eu voltei para Jesus, um dos piores momentos que eu estava vivendo, e mesmo assim Ele estendeu as mãos. E mesmo assim Ele acreditou. E mesmo assim Ele me perdoou. E hoje nós estamos aqui para o servi-lo. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Terceira verdade. Orar por inimigo é liberdade espiritual. Orar pelos que vos maltratam. Jesus manda orar porque Ele sabe algo sobre o coração. Ou seja, Ele conhece, porque a Bíblia diz que Ele sonda, esquadrinha e conhece o nosso coração. Então Ele sabe quem te feriu. Ele sabe quem te machucou. Ele sabe quem te humilhou. Ele sabe quem usou de injustiça contigo. Mas a ferida, amado, ela não pode permanecer no nosso coração. Senão vai gerar o que eu falei, ódio. E o ódio gera prisão espiritual. A pessoa que guarda ódio no coração, ela está presa espiritualmente. O ódio é um veneno que a gente bebe esperando o outro morrer. Então, quando Jesus manda orar, Ele está dizendo, eu quero libertar você. Eu quero que você tenha uma paz no teu coração. Eu quero que você receba o que o mundo não pode receber, que é a paz que excede todo o entendimento. Porque nós não vamos conseguir entender esse caso que eu falei mesmo dessa criança. Como que a gente vai conseguir entender isso? Mas não vamos conseguir entender. Como nós vamos conseguir entender tantas barbáries que está acontecendo no mundo? Nós não vamos conseguir entender. Mas se nós tivermos a paz do Senhor, vai exceder todo esse entendimento. Nós vamos conseguir ter uma vida de equilíbrio, nós vamos conseguir ter uma vida na presença de Deus, nós vamos conseguir dormir na paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir por isso, irmão? Para a gente terminar, como amar então os inimigos sem ser fraco? Amar não é permitir abuso. Isso aqui eu até grifei de vermelho aqui. Amar não é permitir abuso. Você pode amar alguém e impor limites. Limites é sabedoria, é perdão, é cura. Tem pessoas que acham que por permitir que a pessoa abuse ou que a pessoa judie, até mesmo bata, acha que isso é amor. Não, amar não é permitir abuso. Você pode colocar muito bem o limite. Ó, até aqui, tá? Daqui para lá já não é mais amor, não. Então repita comigo: amar é impor limite. Amar não é fazer de conta que nada aconteceu. Isso não é amor. Não aconteceu nada, não. Não, isso não é amor. Você pode perdoar e reconhecer a verdade. Amar é quebrar o ciclo. Por quê? Como é que o mundo vive? Me feriu, eu firo. Me humilhou, eu humilho. É assim que o mundo vive. Me atacou, eu ataco. Mas o reino é diferente. Me feriu, eu oro. Eu apresento a Deus. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Me atacou, eu não vou fazer o mesmo. Me odiou, eu não vou devolver ódio. E às vezes a gente pensa que se eu fizer isso, eu estou sendo fraco. Não, isso não é fraqueza. Isso é um poder que só o Espírito Santo de Deus dá nas nossas vidas para que a gente possa agir dessa forma. É um poder de Deus, não é fraqueza. Né? Eu não vou perdoar não vou dar o meu braço a torcer não. Tira isso do teu coração, mano. Não é fraqueza não. Você vai mostrar que você está alinhado com o Espírito Santo de Deus. Você vai dizer, em outras palavras, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que é contrário ao mundo. Eu estou fazendo aquilo que é contrário até às minhas próprias vontades, às minhas próprias convicções. Eu vou fazer o que Jesus quer que eu faça.
aí é tudo diferente. Aí tudo muda. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Se coloque em pé em nome de Jesus. Hoje Jesus não está te pedindo para amar uma pessoa fácil, não. Hoje Jesus está pedindo para você amar pessoas difíceis. Hoje Jesus está falando comigo e com você. Ele está te chamando para um nível mais alto. Lembra da mensagem de sexta-feira? A Sandra fez menção aqui. Isso é ir mais além. Isso aqui é ir mais além. É ir mais além. Não, eu vou orar por aqueles que estão me ofendendo. Não, eu vou amar aquele que está me odiando. Isso é ir mais além. Ele está te chamando para entrar num barco do perdão, num barco da decisão. Eu decido amar, eu decido perdoar, eu decido ser parecido com Jesus. É decisão. E isso nós temos que tomar, parece que não, mas isso nós temos que tomar todo dia, essa decisão. Ou eu vou me parecer com ele, ou eu vou me parecer com o inimigo. Não tem duas coisas. Não tem duas coisas. Ou você se parece com Deus, ou você se parece com aquele que é contra Deus. A verdade é essa. Nesse momento eu quero fazer uma oração por cada um de nós, para que o Espírito Santo de Deus nos dê essa coragem, para que o Espírito Santo de Deus nos dê esse destino de sermos parecidos com Jesus. O destino de falar o que ele falou na sua própria palavra, para que vocês possam ser chamados filhos de Deus Pai. É amar os inimigos, é perdoar quem nos ofende, quem nos machuca. Eu estou mastigando isso, irmão, porque eu tive que fazer isso, tá? Eu tive que fazer isso. Eu tive que chegar aí, Senhor, eu decido, eu escolho amar, porque eu não sou merecedor do teu amor. Porque quando a gente pensa que a gente somos alguma coisa, aí nós vamos ter dificuldade de perdoar, de amar, até mesmo de entender aqueles que estão, quem sabe, vivendo um momento pior do que você. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar diante de Ti, Pai. Essa palavra foi para a minha vida, e eu espero que sirva para a vida, Senhor, de muitas outras pessoas, meu Pai. Eu te peço que todo ressentimento, que toda mágoa, que toda ferida e todo ódio, nós queremos, Senhor, não viver como os escravos da dor, meu Pai. Nós não queremos viver escravos dos ressentimentos, meu Pai. Mas nós escolhemos obedecer a Tua palavra, Senhor. Nós obedecemos, Senhor, parecer contigo, Senhor. Fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, meu Pai. Mas para isso, Senhor, nós sabemos que humanamente nós não vamos conseguir, Senhor. Então estamos te pedindo aqui força. Nos dá força para amar quem nos feriu. Nos dá graça para abençoar quem nos amaldiçoou, meu Pai. Nos dá maturidade, meu Deus, para fazer o bem mesmo quando ninguém merece, Senhor. Mas nos dá essa maturidade hoje, meu Pai. Traz cura nesta noite, cura os corações, quebra cadeias como aqui foram adoradas a Ti, Senhor. Vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, aplanando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, meu Pai. Quebra essas cadeias, Senhor. Remove a amargura e derrama do Teu amor. E derrama do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, meu Pai. Que nós sejamos verdadeiros filhos do Pai. Que nós sejamos parecidos contigo, meu Deus. Através das nossas decisões, através das nossas atitudes, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no teu coração nesse momento. Porque talvez exista um nome agora na sua mente. Talvez essa palavra que nós acabamos de
de pregar, você lembrou de alguém que te feriu, alguém que te machucou, alguém que fez um mal contra você, que te caluniou, talvez uma pessoa, amado, que tanto você amava, que tanto você gostava e até mesmo admirava, uma pessoa, quem sabe, amado, que abusou, que mentiu. Mas você entrou aqui para ser livre nessa noite, você entrou aqui para ser parecido com Jesus, você entrou aqui para poder herdar os reinos dos céus. Então libere o perdão agora. Libere o perdão onde você está agora. Você também que está nos assistindo, fale o nome desta pessoa. Diga por que você está perdoando ela ou ele. Deus está falando contigo nessa noite, e Deus mandou te dizer: eu não vou mudar só a sua história, eu quero mudar o seu coração, eu quero mudar o seu destino, eu quero colocar você num caminho mais excelente, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vai transformando corações aqui, meu Pai, vai arrancando toda raiz de amargura, vai arrancando o coração de pedra e vai colocando um novo coração, Senhor, um coração aceitável, um coração quebrantado, um coração contrito. A tua palavra diz que o Senhor não vai rejeitar. Então que o Senhor não venha rejeitar esta oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, transforma nossas vidas, porque nós acreditamos no poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo, meu Pai. Essa palavra, Senhor, não foi sobre pessoas que merecem, mas é sobre pessoas, meu Pai, que vão se parecer contigo, ó Deus. E nós queremos, Senhor, ser parecido contigo. Então ensina-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a perdoar, Senhor. Ensina-nos a suportar as fraquezas uns dos outros, ó Deus. Nos ensina, porque é isso que a tua palavra nos diz, meu Pai. E a tua palavra, Senhor, ela é a verdade, ó Deus. E nós estamos aqui nessa noite reunidos no teu nome, Senhor, porque nós necessitamos de ti, nós precisamos de ti, Senhor. Teu é o poder, teu é a honra, teu é a glória, meu Pai. Ah, Senhor, que essa palavra, meu Deus, ela não venha sair vazia, mas antes, meu Deus, ela venha a ser trabalhada em minha vida e na vida de todos que estão aqui, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, que nós nos rendemos, que nós aceitamos, meu Pai, que nós reconhecemos que somos os mais miseráveis pecadores, ó Pai, que nós entendemos que o teu Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai, e que é Ele quem vai dar força para cada um de nós prosseguirmos, meu Pai. Senhor, que esta venha a ser a melhor semana de 2026, em saúde, paz e prosperidade, meu Pai. Nós queremos, Senhor, consagrar toda essa semana nas tuas mãos, Senhor. Queremos fazer a diferença, papai. Queremos ser diferente ao acordar, diferente ao sair para trabalhar, diferente, ó Pai. Transforma as nossas vidas.